Bem-vindos ao MCCast, o podcast da Microcamp. Meu nome é Eric, professor, o Adolfinho tá colando. Saudações positivas, eu sou o Anderson Cruz e eu nasci há 10 mil anos atrás. Felipe, vai tirar nota 0. Prazer, pessoal. Eu sou a Kátia, a coordenadora da rede. Também sou professora e não nasci há 10 mil anos atrás. Eu sou o Felipe Adolfinho. Professora, posso ir no banheiro? Eu sabia que você ia fazer isso, Adolfo, tinha certeza. Muito bem, no episódio de hoje a gente convidou a Kátia, que é a nossa coordenadora geral da rede Microcamp. Muito obrigado pelo seu tempo, Kátia. Imagina. E o nosso Anderson Cruz, que voltou para mais um episódio para conversar com a gente um pouquinho sobre a profissão de professor. Nossa, você fala um vô com tanto gosto, né? Você enche a boca. Vô! Você até se sente vô dele, né? Não, por isso é que eu digo, eu nasci há 10 mil anos atrás, né? Porque... Nossa, mas tamo aí, vamos que vamos. Adolfinho tirou umas férias, deu uma relaxada, tudo certo? Tá zero bala? Tudo maravilhoso. Que bom, vamos então para o nosso episódio logo depois da nossa vinheta. Eric, antes da vinheta eu queria pedir uma coisa. Você que não segue a Microcamp, corre na rede social, Instagram /microcamp.com.br, corre no Facebook, facebook.com.br/microcamp, ou entra no nosso site, se inscreva em um dos nossos cursos, são maravilhosos. Hoje a gente tem 2 dos nossos melhores professores aqui para estar falando com vocês também. www.microcamp.com.br, aba inscreva-se, a gente liga para você. Perfeito, não fala que é um dos melhores porque a Kátia é coordenadora, vai rolar um ciúmão. Ah, imagina. Ah, mas é melhor, ele é a coordenadora geral. Nós só trabalhamos com os melhores e antes de ser coordenadora, minha principal profissão é ser professora. Perfeito, nunca deixei de ser professora, tá certo. Certeza. Antes, Adolfinho, eu quero lembrar que tá rolando o prêmio Reclame Aqui. Tamo lá, entra lá no site. prêmio.reclameaqui.com.br/votação. Sem Perfeito. cedilha e sem tio, então fica votacal. Vota lá na Microcamp qual que é a categoria mesmo? Esqueci. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Escolhe Não dá. Na categoria de educação. Educação, vota lá na gente, vamos ganhar esse prêmio. Se a gente ganhar, o Adolfo vai pagar um almoço pra mim, eu tô muito empolgado com isso. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bem, gente, vocês têm... É indelicado perguntar quanto tempo vocês já são professores? Pra mim não, você já taxou na internet que eu sou idoso, sem problema. É que eu quis generalizar, a pergunta foi direto para a Kátia, na realidade. Entendi. Sou mais nova que o Anderson. Mas eu trabalho com educação. Nossa, você há também 21 fala de boca anos. cheia, que é mais nova, né? Eu não sou vó. Meu filho ainda é pequeno. Eu trabalho com educação há 21 anos, Eric. 21 anos, tá certo. E você tá há quantos anos também? Por aí, né? Não Ah, te interessa? 47, Não te interessa, tô brincando. Mais de 20 anos. Eu comecei muito jovem, como eu já disse pra você. Comecei com 16 aninhos de idade. Então, tô na pista. Posso fazer uma conta por cima aqui? Vamos fazer. Começou vamos com 16 para 96. Ah, tá 80 anos de educação já. Isso mesmo. Isso mesmo. Só pra você ter ideia, eu comecei na época que o quadro era Depois a negro. gente vai ter que ter uma conversa depois dessa gravação, né? Com certeza. Com os meninos. Com certeza, deixa ele. Mas eu comecei com o quadro negro, depois passou o quadro verde, depois do quadro verde veio o quadro branco, depois do quadro branco veio a lousa interativa, depois da lousa interativa agora a gente tá no online. Então, meu amigo, Com aí. certeza. Só não peguei Estamos flipchart. Nós estamos trazendo a tecnologia. A gente é da época do mimeógrafo, mas a gente já está na Adorava o online. cheiro do mimeógrafo, nossa, adorava. Muito Uau, bom. o Adolfo pegou assim, certeza. O quê? O cheiro do mimeógrafo, você era Nossa, menininho. era maravilhoso. Era tipo droga na escola, assim, a professora vinha aquele cheirão de álcool, todo mundo ficava dando aquela fungada Verdade. maravilhosa. Maravilhoso. Pegou agora, hein, Anderson? Descobrimos. Não tem jeito, não tem jeito. Adolfinho. Você não viu nada. Quando eles começam a falar da máquina de datilografia, você tem diploma de datilografia? Eu tenho Eu diploma. tenho.
datilografia. Eu vou ficar te devendo. Isso já Mas tem de passou. digitação. Que beleza. Isso eu também não Eu fiz digitação. Você não Eu fiz digitação, mas como você sabe, eu tenho uma péssima mania de nunca terminar as coisas. Então, Somos dois, Eric, tô no mesmo caminho. Acho que eu comecei uns 7 cursos e terminei um total de 0. Kátia, como que você começou a se interessar por essa carreira de professor? Você sempre, desde criança, você quis ser professora? Pra você também, Anderson, como que foi essa escolha de seguir essa carreira que é ensinar os outros? Kátia primeiro, por favor. Obrigada. Sim, eu sempre tive esse interesse desde criança. Eu era aquela monitora da classe que ajudava a professora. Eu me identifiquei quando eu estava na 3ª série do ensino fundamental, que eu comecei a ajudar a professora em sala de aula e me encontrei no caminho. Quando eu terminei o ensino fundamental e iniciei o ensino médio, fui fazer magistério e a partir daí já comecei na carreira, atuando. Trabalhei em todas as fases, em todos os níveis de educação, da educação básica, ensino técnico e profissionalizante. É realmente o meu chamado, é o que eu gosto de fazer, trabalhar com educação e com gestão de pessoas. Legal. E você, Vô? Então, foi assim, eu sempre fui muito falador dentro da sala de aula. E o que eu mais gostava, né, você imagina. Imagina, né? Tanto que isso no colégio regular, e eu adorava os trabalhos que tinha que fazer, que tinha que apresentar lá na frente, eu criava os personagens, e o que mais me marcou era uma professora de história que eu tinha, que ninguém gostava dela, mas eu amava, porque ela dava justamente um trabalho que era um jornal. Então você tinha que apresentar um jornal falando sobre fatos do que a gente estava estudando. Então se a gente estivesse estudando sobre independência do Brasil, eu tinha que criar um jornal para apresentar lá na frente, falando como é que Dom Pedro foi lá e aconteceu a independência do Brasil. Então isso desde a escola. Mas aflorou de verdade quando eu fiz o meu primeiro curso de informática, que por curiosidade, eu sempre fui muito autodidata, gostar de ler, fuçar, e aí eu aprendia mais rápido que os outros e ajudava os outros na sala. Então quando meu professor de informática faltava, era eu que ficava com a minha turma. Até que, né, muito falador, conhecedor de todo mundo, o proprietário da escola chegou para mim e falou, tem uma vaga aqui de monitor, vem trabalhar com a gente como monitor, e aí fui indo, substituindo o professor, e aquela coisa, vai por osmose, né, você tá vivenciando ali, gostei da coisa, e lógico, trabalhei com algumas outras coisas, mas de toda a minha profissão, praticamente ensinar, instruir, é o que me faz feliz. Graças a Deus, não me arrependo, não. Essa é a história de Anderson Cruz. Nossa, me lembrei da minha professora de história agora, sensacional. Dona Eliana. Se ela estiver viva e estiver ouvindo, beijo pra ela. É difícil, né? Sempre nós temos alguns professores que marcam a nossa história. Exato. Mas a Kátia falou uma coisa importante, né? Os professores marcam a história da gente. Marcam. Eu até queria comentar, apesar do foco do assunto serem vocês hoje. Imagina, todos nós. Eu tive um professor e, salvo engano, foi lá pra 5ª ou 6ª série. E ele era um professor que todo mundo julgava ele de chato, assim, ele era muito exigente. Por exemplo, na época eu ia de boné pra escola, e se ele entrasse na sala e você tivesse de boné, ele pegava teu boné, colocava no armário dele, e ele era professor de matemática, ele te pedia, tipo, a tabuada milhões de vezes, cada tabuada, assim. Inclusive, fiquei muito bom em tabuada por causa disso, mas apesar de... chamado oral da tabuada. Nossa, ele mandava direto. Traumático. Não era, Eric, porque eu ia de boné muito. Então eu aprendi muito tabuada. Então na chamada oral tava tudo na ponta da língua. Mas tava fazendo isso pra desafiar ele, né? Ia de boné todas as aulas só pra desafiar ele. Eu confesso que eu nunca fui um aluno exemplar para os meus professores. A partir da 6ª série, assim. Mas você teve um professor que te marcou? Algum que você fala assim, nossa, esse aqui eu vou lembrar pro resto da vida? Teve alguns na escola, ensino fundamental, alguns professores, principalmente de história, que eu sempre gostei muito. Professores, eu tive professores bem caricatos, vamos dizer assim. Teve uma professora que mais me marcou, acho que foi negativamente, cara. Negativamente? Não vou falar nomes, a Brenda. Foi uma professora que fez... O que você aprontou? Não foi, é que Kátia, eu sou chato.
Mas professor é sempre uma figurinha, cara, porque ele marca a vida. E é engraçado, eu sempre comento que Campinas é uma cidade que tem o quê? Quantos milhões de habitantes, Eric? Você que tá por dentro dos números aí. Mais de um. Mais de 1 milhão de habitantes, Peraí, correto? Habitantes. Sim, já tem mais. Tem bem mais de 1 milhão de habitantes. Então, Google é um andando ali professor, na... Gu? Oi? O Google é um professor? Habitantes, O Google é um Campinas. professor, cara. Ele veio para substituir a preguiça que os alunos têm de ir para a biblioteca. Parênteses, eu tive que ir muito para a biblioteca, tenho certeza que a Kátia também. Então, Nossa, lembra da Barça? Exato, enciclopédia Barça. Lembra que a gente tinha que copiar, fazer em papel. Como que era o nome do papel? Almaço, papel né? almaço sem pauta. Isso. Em Campinas temos 1 milhão. Então, Campinas tem mais de 1 milhão de habitantes. Aí você está andando ali na principal avenida da cidade de Campinas, que é a 13 de Maio, ou você está num dos grandes shoppings de Campinas, ou Dom Pedro, ou Iguatemi, andando, passeando num domingo, e de repente você ouve aquela voz que você não sabe de onde vem, mas aquela voz vem e diz: "Oi, professor! Você é por aqui? Tá tudo bem?" E aí, com certeza, você tem que se policiar. Então, ser professor é andar no meio-fio sempre, porque eles acham que o professor não faz compra, que o professor não vai no shopping, que o professor não anda. E aí você encontra também aquele cara: "Pô, lembra quando você deu aula para mim?" E você já olha para aquele marmanjo: "Meu Deus, será que eu dei aula? Ele tinha 12 anos de idade? Não vou lembrar." Marmanjo nada. Quando eles apresentam os filhos deles pra gente. Exatamente. Então tem todas essas fases. Mas eu tenho um professor que me marcou também, não digo pelo lado negativo, mas ele me marcou na questão, assim, do entender como que é o perfil de cada pessoa. Eu reprovei 1 ano só na minha carreira curricular de escola. Foi o primeiro ano do colegial. Eu tinha trocado de escola, eu fui para uma escola muito mais forte. E eu nunca vou esquecer do meu professor de física, Emanuel Moita. Ele entrava na sala e ele chegava, olhava para os alunos e dizia a seguinte frase: "Vou jogar pérola aos porcos." Ele falava isso toda a aula. E aí, cara, eu ficava num desespero, porque eu não conseguia fazer, era complicado, enfim, repeti. No ano seguinte, estava refazendo na mesma escola. Professor de física, quem que é? Emanuel Moita. Primeira lição, exatamente igual a que ele tinha dado no ano anterior. Eu falei: não pode ser. Segunda aula, terceira aula, quarta, quinta aula, a mesma lição que ele tinha dado no ano anterior. Aí eu vi que ele tinha exatamente a mesma regra, era a mesma posição de número, era o mesmo exemplo, o mesmo caderno de atividades. Aí, logicamente, com ele eu não reprovei. Mas que existem pessoas que são tão metódicas que ele tinha essa metodologia dele aí, né? Mas professor é uma profissão que a gente valoriza de todas as formas. Acho que todo mundo é um pouco professor, né? A gente sempre tem algo para ensinar para alguém e a gente tem sempre o que aprender com outras pessoas. Sem sombra de dúvida. Perfeito. Peraí. Adolfinho, deixa eu mandar mensagem aí pra você puxar, você consegue ver? Mas é claro, bebezão. O Adolfinho aprontou alguma com o professor? Vocês já aprontaram? Eu aprontei, hein? Já aprontaram? No colegial mesmo, eu lembro, minha professora de educação física, Neuza. Muito gente boa, por sinal. Era um amor de pessoa. Mas me suspendeu uma vez, sim, porque eu não faço isso em casa, meninos, mas eu entrei no banheiro feminino. O que você queria fazer lá dentro? Me explica. As meninas foram se trocar para educação física, eu tava no colegial. Emprestada. Não façam isso. São os hormônios, são os hormônios. Essa parte você corta, Eric. Os hormônios. Entendi. Eu também não posso falar nada, porque na época de escola era bem diferente. Então tinha corda, tinha bola, tinha as coisas, né? E bater corda era uma das coisas que o mais incentivava a gente a fazer a maldade, né? Principalmente a Kátia. Bater corda pra pular, bater corda. Tinha os batedores de corda. Tinha os batedores de corda e tinha quem pulava. Eu gostava de bater a corda, porque daí a gente batia tão rápido que era o bater foguinho.
E aí você Verdade. batia cada vez, lembra, né, Kátia? Então batia rápido pra ver se a pessoa aguentava. E muitas das vezes, na hora que a gente tava batendo foguinho, combinava com outro colega do lado, a gente esticava a corda embaixo pra fazer a pessoa cair, se esborrachar no chão. Tinha outra também na educação física, que era vingança. Era a hora da queimada. Queimada, sim. Queimada maravilhoso. Já deu muito problema com queimada. E eu não me lembro de nenhum professor de educação física meu que entrava nas atividades para participar. Eu só ficava sentado, andando assim. Sim, é verdade. Era muito raro encontrar na época um professor meu de educação física que tava ali. E ele era gordinho, hein? Verdade. Todos eles, a maioria, o perfil é mesmo. Sempre gordinho. Eu queria fazer uma pergunta. A gente falou muito de professor que marcou. Uhum. Mas assim, vocês, professores aí, os educadores, digam pra nós, vocês já tiveram algum aluno que marcou vocês, assim, por algo que falou, alguma atitude que sim, teve? sem dúvida. Sem dúvida. Kátia, por favor. Pode começar, Anderson, que eu vou selecionar aqui o melhor. Tem. Cara, olha, eu sempre ministrei aulas de informática e na minha trajetória sempre tem numa turma de alunos diversos perfis. E eu não esqueço de diversas histórias, tá? Vou resumir aqui, porque senão a gente vai passar um bom tempo aqui com muita história para contar. Eu já tive 2 irmãs que brigaram dentro da sala e uma meteu o livro na cara da outra. Eu já tive aluno que não gostava do nome, um aluno não gostava do nome dele e pediu para trocar, para substituir o nome dele. Não tinha essas facilidades que a gente tem hoje, era 1995, então era uma outra época ainda, e eu sempre esquecia, então eu esquecia, aí ele olhava para mim com uma cara feia, daí eu falava para ele, mil perdões. Tive aluno que não queria fazer as coisas, tive aluno que era uma coisa dentro da sala, depois fora com o pai, com a mãe era outra totalmente diferente. Tive aluno que, desculpa o que eu vou comentar, mas já aconteceu, que passou mal dentro da sala e vomitou dentro da sala, eu tive que ajudar a limpar. Cara, a partir do momento que por você isso? porque eu sei lá, eu acho meio, vomitou, nojento, é feio. Mas já passei por essas situações, Você não ouve muito o nosso podcast, né? Eu ouço o podcast de vocês, mas eu sou um menino que tem uma imagem a zelar, entende? Nós somos professores, a gente não pode falar qualquer Obrigado, coisa. Kátia, muito A obrigado. gente tem que filtrar, né? Essas coisas são só nos bastidores. Entendi. Essas coisas se falam muito no marketing, sabe, Eric? Então, A coordenação não é muito falada. Não, a gente é outro departamento, mais educadinho, tem que manter a postura. Exato. Mas tive sim, bastante alunos. Os mais marcantes são esses, as alunas irmãs que brigavam, não vou falar o nome delas aqui, porque hoje provavelmente são senhoras casadas, porque isso faz muito tempo, e dentre muitas outras tretas, mas tudo muito marcante. Eu vou falar tanto do lado positivo, casos engraçados também. Eu já tive aluno que teve ataque epilético na sala de aula e você tem que chamar o SAMU. Eu já tive aluno que pulava o muro. Eu trabalhei também, que foi a fase que mais me marcou como professora, trabalhar com EJA, Educação de Jovens e Adultos. Foram também as minhas melhores experiências. Você pegar e ver uma pessoa que não é alfabetizada, que está escrito isso no próprio RG dela, e ela aprender as primeiras letras, aprender a somar, a multiplicar, a subtrair, a alfabetizar, a escrever o próprio nome, foi muito emocionante, marcou muito a minha trajetória. E foi uma das minhas primeiras experiências com educação. Uhum. Então, teve esses lados positivos. Eu dava aula para pessoas bem mais velhas do que eu era a caçula da sala e era professora, então isso também marcava muito na questão da autoridade. Como eu comecei muito cedo e trabalhei com educação de jovens e adultos, como eu falei para vocês, eu fui pedida em casamento dentro da sala de aula, foi cômico. Exato, eu não sabia o que eu fazia na época, eu era muito novinha, eu acho que eu tinha uns 17 anos, e um aluno me pediu em casamento no meio da aula. Nossa, ajoelhado e tudo? Oi? Ajoelhado e tudo? Pacote completo? Ajoelhado, mas sem aliança, mas aconteceu. Esse aluno invadiu, não voltou mais. Então não valeu.
Se tivesse uma Não, aliança... não valeu, como mas botar lá? imaginou a minha situação. Quase Eu já nada tive- constrangedora, né? Eu acho que eu vou me arrepender de ter contado isso pra vocês, né? Kátia, eu vou te ver a próxima vez, eu te pedir em casamento. Fiquei preparado. Bate catar. Ô, Então, Não, aí Kátia, o que acontece? a Olha, próxima isso vez vai na me marcar empresa- como o vô marca o Anderson, né? É, Obrigado por realçar esse fato. exato, tem que reaçar, né? Tem uma diferença. Aí o que acontece também? Eu também tinha alguns alunos que eram obrigados a estudar, porque eles estavam na antiga FEBEM. Então, tinha um desses alunos chegou para mim no primeiro dia de aula e falou, eles chamavam na época de dona. Você lembra disso, Anderson? Eu sempre fui tio, né? Então. Não, Agora não que eu era sou vô, dona. mas eu era tio até alguns anos Isso, eles atrás. chamavam as professoras de dona, né? E depois passou a ser pro, né? Ele pegou, me parou e falou assim: olha, eu não vou vir para cá, vou ficar sentado no pátio, eu não mexo com a senhora e a senhora não mexe comigo. E fica tudo certo. Imagina, eu novinha tendo que lidar com essas situações. Então, assim, teve bastante coisa que marcou aí essa trajetória trabalhando com educação. Mas, sem sombra de dúvida, mesmo com todas essas situações, valeu e vale muito a pena. É muito gratificante, emocionante e inspirador lidar com pessoas e fazer parte, marcar a história e a trajetória dela. Kátia, você tava falando, eu não quis te interromper. Mas eu acho Sim. que uma das profissões que é mais gratificante deve ser a de ensinar mesmo, assim. Porque se você pensar em todas as profissões, tem sim ali os seus méritos, você fica orgulhoso de determinadas coisas. Mas você sabe que você ensinar uma pessoa, por exemplo, como você citou, eu ensinei um cara muito mais velho que eu a ler as primeiras palavras, e você vê que você tá mudando a vida de uma pessoa para muito melhor, deve ser muito gratificante, assim. Acho que de certa forma sim, até emocionante. inexplicável. É emocionante você ver ele balbuciar as primeiras palavras numa leitura, conseguir pegar um ônibus sozinho, assinar o próprio nome, você devolver, de certa forma, a dignidade a ela. Ela não se sentir mais à parte na sociedade. É muito gratificante. Ali eu tive a certeza que eu escolhi a profissão certa. A profissão de professor, eu acho que é chover no molhado falar isso, mas é a profissão, toda profissão tem um professor dessa profissão. Então, você sempre, um professor é necessário, o professor tem que estar lá para passar o conhecimento que ele teve, passar todo o caminho que você tem que seguir, sei lá, a profissão de professor, para mim, é a profissão mais importante que tem. Opa, mensaginha. Ô, Eric. Na sala de aula não pode, desculpa, Na cara. sala de aula, Eric. Desculpa, Mas cara. que Desculpa. pouca vergonha. Ô, Adolfinho, é o CEO, cara. Eric, na sala de aula o celular tem que estar desligado. Mas, ó, o Davi mandou uma mensagenzinha para os nossos professores, ouve aí. Olá, pessoal. É o Davi, CEO da Microcamp. Eu descobri que vocês aí estão fazendo, o Eric, o Felipe, o pessoal, a Kátia, estão fazendo um podcast especial para o Dia dos Professores. Então eu queria aqui, em nome da Microcamp, dar os parabéns a todos os nossos professores e o meu muito obrigado por todo o empenho, por toda a dedicação, por todo o trabalho que vocês fazem junto aos nossos alunos. A gente tenta sempre mudar a vida de uma pessoa, né? Através de conhecimento, gerando muita atitude. Então eu só tenho a agradecer a vocês aí que estão ouvindo, tenho certeza que muitos dos professores estarão ouvindo, então eu gostaria de dar os parabéns. Feliz Dia dos Professores! Um abraço, pessoal! Muito bom, olha aí. Tá certo. E moral dos professores, hein? Aí, como o Davi falou, esse programa é um programa especial pro Dia dos Professores.
A gente tá gravando antes, mas ele vai no ar no Dia dos Professores. Antes até, eu quero pedir licença pro senhor e cumprimentar a Kátia e o Anderson. Feliz Dia dos Professores pra vocês. Obrigado por tanto suor que vocês dão pra gente, pra educação. Muito obrigado. E, cara, pra mim, já falei isso antes, a profissão de professor é a profissão mais importante que tem. Então, muito obrigado por isso. Eu acho que os professores não são valorizados do jeito que eles deveriam. Muito Vou obrigado. fazer um agradecimento em poucas palavras. Obrigado por vocês existirem. Olha lá, o cara é um poeta, é um poeta. Que profundo olha. isso. Carlos É a Drummond. realidade. Ele Obrigado tá com o por Google vocês- aberto. Porque realmente é maravilhoso, assim. Talvez eu gostaria de ser professor. Nunca é tarde, assim, mas é porque deve ser uma profissão que é muito gratificante mesmo. Eu Demais. já bati isso com a Kátia, mas é sempre bom bater de novo, porque o que o professor faz, assim, é espetacular. Ele devia ganhar mais que o Cristiano Ronaldo. Kátia, Anderson, vocês querem mandar uma mensagem para nossos professores também? Eu quero sim, com certeza, Eric. Por favor, o microfone é seu. Então, eu gostaria de estar agradecendo o trabalho de todos os nossos professores, não só dos professores, mas também dos coordenadores, dos assistentes, que nesse momento de pandemia se reinventaram. Saímos das aulas presenciais, fomos para online, eles toparam, foram junto conosco. Então, eu tenho muito que agradecer, e não só eu, mas toda a família Microcamp precisa agradecer, porque eles seguraram com certeza a peteca, a escola num todo e a empresa também. Então, mais Com do que certeza. nunca, esse ano, eles foram fundamentais no nosso negócio. Então, gostaria muito de estar agradecendo eles. Há 43 anos eles são fundamentais no nosso negócio. Com certeza, mas esse ano mais do que nunca, porque eles tiveram que se reinventar e Exato. foram junto conosco nessa diferença que nós estamos fazendo aí, mais do que nunca. Então eu queria muito agradecer a todos eles, da Microcamp, e também aos outros professores que nós temos em todos os segmentos da educação, porque realmente nós modificamos pessoas, modificamos vidas, inspiramos e fazemos gente, que é o mais importante. Muito bom. Que Isso isso. aí. Vou. Muito bem. Suas É, palavras. Se eu Depois falar, dessa, depois você vai ter que caprichar no seu discurso aí, eu cara. tenho que me reinventar. Mas ele é muito bom na retórica. Vamos lá. Antes de tudo, agradecer a todos os professores que eu tive na minha vida, que tenho, né, muita coisa que a gente aprende com todo mundo, tanto nas questões técnicas quanto nas questões pessoais, emocionais, sentimentais, em tudo, né? Agradecer a Deus a oportunidade de eu ter colocado o pé dentro de uma sala de aula e a partir daquele momento eu ter sentido um chamado de que ali eu seria útil, que ali eu poderia agregar alguma coisa na vida de muitas pessoas. Pessoas que passam pela vida da gente, que se você for contabilizar, são mais de 500, 1.000, 2.000, 15.000, não importa mais a quantidade, mas o que importa é a certeza de que você fez ela sorrir no dia que ela não estava bem, que você ajudou ela a progredir na profissão, que você deu para ela uma esperança de mudar de profissão, que você deu para ela a oportunidade dela conviver com outras pessoas, que você deu dignidade para ela, como a Kátia ressaltou muito bem, e eu faço dentro da informática o mesmo comentário. É muito gratificante você poder ver uma pessoa utilizar um recurso tecnológico com um brilho no olhar tão grande, como se ela acabasse de descobrir o que ela pode falar, que ela pode ler, que ela pode ouvir, que ela pode fazer qualquer coisa. Adolfo, tenho a certeza absoluta que o que você disse é verdade. Nada nesse mundo paga, nenhum dinheiro no mundo vai ser suficiente do que o reconhecimento tanto da classe, que precisa ser mais reconhecida e mais valorizada em todos os setores e segmentos, mas os alunos respeitarem. O respeito que um aluno tem, a admiração que um aluno tem por um professor, e quando o aluno fala, ele fala de coração aberto, ele fala com sinceridade. Se ele gosta daquele professor, ele fala de boca cheia. É o meu professor, é a minha professora. Ele não usa nenhum outro tipo de palavreado. Então é um orgulho para ele falar isso. E eu me sinto muito feliz em participar desse conjunto de pessoas dentro da Microcamp há mais de 20 anos, com uma grande quantidade de professores que recebam os meus parabéns, meu abraço. Então, mandar também um abraço aos
coordenadores, que são um passo adiante do ser professor, que tem que trabalhar com a equipe, tem que ter resiliência, lidar com diversos perfis, não atende somente aos alunos, mas aos pais dos alunos responsáveis. Enfim, parabéns a todos que têm como exemplo maior, e se vocês me permitem, um exemplo maior na minha vida em particular, é o próprio Jesus Cristo, que quis aprender uma profissão. Ele quis ser marceneiro, então ele teve um professor dentro de casa que era o pai dele, e depois ele ensinou. Então ele não precisaria de nada disso. Mas para você ver o tanto que uma profissão deveria ser tão valorizada quanto a de professor. Se aquela pessoa que não precisava de maneira alguma aprender nada, quis passar por essa experiência. Então, meus parabéns de coração a todos. Cara, isso não foi de improviso, não é possível. É de improviso, sim, é de coração, cara. Adolfo, ele escreveu isso, cara. Não escreve. Mas ele é muito bom nisso, ele é muito bom em retórica. Ele tem várias tiradas, é dele, é nato. Meu. Eu brinco assim, a gente fecha o olho, deixa o Espírito Santo agir, vamos que vamos. Se for pro bem, amém. Aí. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Vocês estão na correria, tanto que professores não param, né? Uhum. Muito obrigado. E Adolfinho, cara, é isso aí, cara. Muito obrigado de novo. Obrigado, Ericão. Kátia, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo seu dia. Eu conheço a profissional e a professora maravilhosa que você é. Anderson, parabéns pelo dia. Obrigado pela participação. Nós temos uma amizade muito forte. Comecei a trabalhar a primeira vez na empresa. Foi com o tio Anderson. Era tio na época. O tio, Foi promovido a avô. Conheço também esse trabalho maravilhoso. Gente, a gente tá terminando esse podcast, eu tô já me sentindo que eu tô quase me aposentando já. Cuidado, logo você Depois disso eu vou procurar uma outra profissional, vai ser a psicóloga, vou fazer terapia. Obrigado, gente. Um beijo para todos os nossos professores da rede, para todos os professores. Se você é professor, feliz dia dos professores. Gente, muito obrigado de novo, um beijo, tchau. Valeu. Tchau, gente. Tchau, valeu. Saudações positivas. É que eu sempre me dei muito bem com educação física, então eu nunca tive problema. Eu sei que ele fazia. Não aparenta. Não é que ele seguiu o perfil dos meus professores. Exato, né? cara.